Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozelli e vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de chatbot. E no vídeo de hoje eu vou falar de dois assuntos importantes. Primeiro eu vou contextualizar para vocês o conceito de entidades, algo que é muito importante aí para a área de chatbot e muito importante para a extração de informação que está ali contida nos textos dos usuários. Depois de falar um pouquinho aí sobre o conceito, das entidades, eu vou trabalhar ali no Rasa, continuando o nosso projeto, ilustrando algumas alterações que nós vamos fazer para incluir o conceito de entidade. Então bora lá, vamos aprender o que é esse conceito. Vamos então aos conceitos de entidades, pessoal. Então, primeira coisa que a gente pode falar de entidade. A entidade está ao nível de uma palavra composta, dentro de uma frase do usuário, diferente da intenção, que era a frase como um todo. Então, para o nosso bot, quais são as informações que podem estar contidas dentro da frase do usuário que a gente pode trabalhar com entidade? A primeira delas eu trouxe aqui nesse exemplo, a questão da especialidade. Por exemplo, aqui a pessoa quer agendar uma consulta com um endócrino. É importante ali para o agendamento saber qual é a especialidade, então eu posso criar uma entidade que vai extrair exatamente essa informação que está dentro da frase contida do usuário. E com isso eu posso usar essa informação ao meu favor para passar isso depois ali, para salvar no banco de dados de agendamento e passar isso para um agente humano, por exemplo. Outras questões que são importantes, a data e o período, Nós tínhamos criado lá no nosso fluxo de conversa que a pessoa ia informar a data e qual era o período de preferência. E com isso, o agente humano já poderia depois entrar em contato fazendo uma sugestão de melhor data e qual o melhor horário dentro do período sugerido que a pessoa está tentando agendar. Então eu posso criar uma entidade para extrair a data e uma entidade para extrair o período. Eu trouxe dois exemplos diferentes aqui, por quê, pessoal? Porque a pessoa pode estar informando no formato de data, data e hora ainda, ela pode especificar o horário se ela quiser, e o dia da semana, ela pode falar na próxima terça-feira, na sexta-feira e assim por diante. Então, nós vamos criar dois tipos de entidades diferentes, um para extrair data e outro para extrair o dia da semana. Então, guarda aí com vocês o conceito de entidade, que está a nível de uma palavra, que é algo que a gente vai extrair para que essa informação possa ser passada depois, por exemplo, para que um agente humano tenha esse contato com essa informação que é relevante para ele, ajudar no agendamento, e também pode ser importante porque o bot às vezes pode tomar decisões baseadas nas entidades encontradas, Enfim, tem formas diferentes de trabalhar com a entidade para tornar o fluxo de conversa mais inteligente, tá? Então, vamos agora entrar no Rasa e verificar como que a gente pode trabalhar com essas entidades que estão listadas aí nessa imagem. Bom, pessoal, vamos começar aqui com as alterações que eu fiz no projeto para incluir a questão das entidades. Para agilizar o vídeo, eu já deixei pronto o projeto, vou ilustrar o que precisa ser incluído aí para vocês, Então, se você precisar, pausa em algum momento o vídeo para você fazer esse projeto junto comigo e conseguir entender os conceitos. Então, vamos lá. Primeira questão que nós estamos fazendo aqui, pessoal, só para contextualizar vocês, Eu estou aqui, no arquivo NLU, Então estou com ele aberto aqui, e vou começar a ilustrar para vocês cada uma das entidades que foram criadas aqui, tá? Primeira delas, pessoal, eu criei o dia da semana. Eu usei um tipo aqui, que vocês podem olhar, que está chamado de lookup. O lookup é um lookup table dentro do Rasa, E você vai listar ali todas as possibilidades para aquele tipo de entidade. Então, por exemplo, para o dia da semana, eu coloquei segunda até sexta, e depois eu repeti, colocando o feira. Estou considerando que sábado e domingo a clínica não trabalha, tá? Por isso que eu não coloquei aqui como possíveis entidades, mas poderia ser colocado também. Outra lookup table que eu coloquei para o meu projeto, pessoal, é o período da consulta. Só existem dois valores possíveis, manhã e tarde, Então, criei uma segunda entidade com apenas os dois valores que eu quero que seja pesquisado no texto do usuário, tá? Então, o período da consulta vai ser a minha entidade que vai verificar qual o período melhor que a pessoa consegue fazer o seu agendamento nos dois períodos que a clínica trabalha, manhã e tarde. Por último, data e hora, pessoal. Aqui o padrão muda um pouquinho, Não é mais um lookup table, mas sim um regex. Quando a gente fala de regex, pessoal, a gente fala de uma espécie de um código, tá? Isso é, você vai criar um código com um determinado padrão, E esse padrão vai ser utilizado para pesquisar dentro da frase se aquele padrão se repete. Então, por exemplo, aqui, Eu criei dois exemplos de regex para data e hora, tá? Então, vamos imaginar que uma das formas que a pessoa pode falar do agendamento dela é colocando o dia e o mês, Então, colocando o dia e o mês igual ao meu exemplo aqui, eu tenho 2 dígitos para falar o dia e 2 dígitos para falar o mês que a pessoa quer fazer o agendamento. Então,
Como são dois dígitos, pessoal, como vocês podem olhar ali o primeiro padrão, barra D é de dígitos numéricos, então ele vai procurar por dígitos numéricos. O que está entre as chaves ali 2 é porque ele vai ver até 2 dígitos numéricos. A barra que está ali no meio, né, tá barra D2 e uma barrinha aqui no meio. Essa barra é a barra que separa aqui, né, o separador de dias e meses, tá? Então eu coloquei a barra ali e depois coloquei D2 de novo. O exemplo aqui de baixo, vocês podem ver que ele é muito parecido com o de cima. D2, D2, barra D de 2 até 4. Né? O que é esse barra de D de 2 até 4? São 2 até 4 dígitos em que eu posso estar formando o ano, né? Tem pessoas que podem colocar o ano também ali como uma possível entrada do regex, tá? Então eu coloquei também essa possibilidade com o intuito de englobar diferentes formas com a qual o usuário pode estar passando para a gente o que é uma data específica para ele. Eu coloquei como data e hora também, pessoal, para caso você, né, que esteja fazendo esse projeto, queira estudar um pouquinho mais, fazer uma pesquisa sobre regex e incluir ali também a pessoa colocar a data e a hora de preferência dela, e você criar um padrão no regex que consegue extrair isso, tá? Então aqui ficou, eu deixei como data hora para fazer essa sugestão de exercício para você fazer um estudo complementar e implementar ainda mais coisas aí no seu chatbot, certo? Então fica aí a recomendação de estudo para vocês. Então aqui eu já criei 3 padrões aqui para a extração das entidades do projeto. Falta um deles, pessoal. E o último, eu não vou usar nem lookup table e nem regex para fazer a extração deles. Eu vou usar o próprio diet classifier que existe dentro do Rasa. O diet classifier é uma arquitetura que existe dentro do Rasa que consegue extrair tanto intenções quanto entidades, tá? Então ele vai conseguir extrair isso. E você não precisa ficar criando, né, os lookup tables e nem o padrão de regex. Você vai direto no texto informar os exemplos do que são as entidades e ele já vai começar a tentar fazer a extração dessas entidades a partir do momento que você treinar o seu modelo. Bom, pessoal, agora vamos para uma segunda etapa que é importante aqui no nosso projeto, só que antes, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para melhorar a visualização de vocês e fechar aqui o Explorer. Então nós listamos aqui os exemplos, né, do nosso lookup table, né, o período de consulta e o data hora, né. Eu coloquei aqui, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, só que vocês vão notar que a detecção provavelmente vai acabar aqui, tá? Porque eu vou alterar um pouquinho a configuração do projeto padrão do Rasa e eu vou trabalhar com o regex Entity Extractor, tá? Então esse cara vai acabar pegando, mesmo digitando segunda-feira, ele vai acabar pegando só segunda. Se nós usássemos o Diet Classifier, ele ia conseguir extrair tanto segunda-feira quanto o segunda. Ele conseguir trabalhar com ambos, tá? Já testei ambos no projeto e já estou falando isso por saber dessa questão. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre os dois para vocês entenderem, tá? Mas eu deixei dessa forma, mesmo sabendo que eu vou usar o Regex Entity Extractor, com o objetivo de ilustrar as duas possibilidades para vocês. Vamos agora aqui à segunda parte importante, em que a gente vai pegar cada uma dessas entidades e nós vamos começar a ilustrar exemplos delas para o nosso projeto. Então eu vou descer aqui, ó, até o agendamento de especialidade e reparem nas alterações que aconteceu. Primeiro, toda vez que apareceu a especialidade do médico, essa palavra ficou entre colchetes e um parênteses com o nome da entidade especialidade. Essa entidade a gente não criou uma lookup table e nem um regex padrão para fazer a extração dela. Essa regex, quem vai fazer a detecção dela é o Diet Classifier, que é um modelo, né, um modelo que existe dentro do próprio Rasa, né, e esse modelo que tem dentro do Rasa, ele consegue fazer essa extração a partir, né, desse padrão. Você vai colocando as palavras, colocando elas entre colchetes aqui nos exemplos e falando o nome da entidade. Algo importante com os vídeos anteriores, pessoal, eu coloquei mais algumas especialidades, tá? Eu fiz pequenas alterações, né, por exemplo, não tinha aqui o gastroenterologista, nem o otorrinolaringologista. Então eu coloquei aqui algumas dessas entidades, daí alterei algumas aqui para deixar um pouco mais aberto o bot. Estava muito questão de nutricionista, se eu não me engano, e dermatologista apenas. Eu quis abrir um pouco mais. E vale destacar o seguinte, pessoal. Nesse cenário, você também poderia criar uma lookup table, né? Você colocar uma lookup com todas as especialidades, você também conseguiria fazer a detecção. Só que eu queria que pelo menos uma das entidades que eu fosse extrair nesse vídeo fosse usando o Diet Classifier, que é o modelo padrão do Rasa. Então eu deixei a especialidade sendo usada pelo Diet Classifier, e eu sei disso por quê? Porque eu não coloquei ela nem numa lookup table, nem no regex. Agora eu vou falar aqui, ó, do agendamento, né, data e hora, das entidades que tem aqui. E vocês vão notar uma diferença, né, porque aqui, ó, quando eu usei o Diet Classifier, toda vez que uma entidade apareceu, né,
independente da frase que eu estou colocando, toda vez que ela apareceu, eu sempre listei. Agora aqui, ó, com o agendamento data e hora, terça-feira eu coloquei aqui como uma entidade dia da semana e manhã eu coloquei o período consulta. Entretanto, ó, outros dias da semana e outros períodos apareceram e eu não coloquei. O mesmo se repete para a data, ó, 10/5, coloquei data e hora, mas eu não especifiquei para os próximos exemplos o mesmo padrão. Por que eu não coloquei entre colchetes para indicar essa questão tanto para o dia da semana, quanto para o período da consulta, quanto para o data e hora? Por que eu não fiz isso nessa etapa do projeto? No Rasa, pessoal, eu vou usar um outro modelo para extrair essas entidades de lookup table e regex. E se eu colocar vários exemplos, igual eu fiz com a especialidade, vai acontecer uma dupla detecção de entidade. Primeira detecção que vai acontecer vai ser esse meu novo modelo que eu vou adicionar na nossa pipeline, e a segunda do padrão Diet Classifier. Então ele vai ficar detectando duas vezes a mesma entidade. Então, para que o Diet Classifier não faça a detecção dessas entidades, você só coloca um único exemplo. Quando a gente for treinar, vai até aparecer alguns warnings relacionados a isso, não é um erro, né? É só um alerta de que tá faltando ali, como se estivesse faltando alguma coisa na detecção de entidade, tá? Mas na verdade não está, porque nós vamos usar o Regex Entity Extractor para extrair essas entidades. Então ele é uma própria dica que na documentação do Rasa você encontra, que se você vai usar os dois, né, você quer usar, por exemplo, um modelo para pegar um tipo de entidade e outro modelo probabilístico para pegar outra entidade, que é o caso do Diet Classifier, ele fala, bom, para aquele que você não quer que o Diet Classifier trabalhe, você só coloque um exemplo, né, que daí ele não vai conseguir treinar esse modelo para essas entidades específicas e o outro modelo vai fazer a extração delas. Então com isso, pessoal, a gente chega aqui num ponto interessante do nosso projeto, onde nós temos aí todas as entidades já listadas. E vale destacar, ó, que repara que os nomes que eu coloquei aqui, ó, dia, semana, período consulta, data e hora, os nomes que eu coloquei, aqueles que são regex e lookup table, são os mesmos nomes que estão aqui em cima. Dessa forma o Rasa vai conseguir fazer uma questão de depara aqui, né? Isso aqui, essa entidade com essa lookup table está naqueles exemplos lá embaixo e assim por diante, tá? Então isso é muito importante. Use o Ctrl+C, Ctrl+V, use e abuse dele, uma vez que nós não temos uma interface que gera essa estrutura de dados, né? Pra gente, tudo bem? Então use o Ctrl+C, Ctrl+V para evitar problemas no seu projeto. Bom, pessoal, agora que terminamos o arquivo NLU, vou abrir aqui os arquivos do meu projeto no Explorer, e agora nós vamos para o arquivo domain, tá? Dentro do domain, pessoal, qual que é a alteração que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, né, listei as entidades do projeto. Vale a pena destacar que é importante, né, você vir aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para não ter nenhum erro de digitação, né, deixar tudo igualzinho que estão tanto no arquivo domain quanto no NLU. Bom, pessoal, agora eu vou para o último arquivo que eu vou configurar com vocês nesta aula, que é o arquivo config, tá? Então vamos abrir ele aqui, ficar com ele em foco. E reparem que aqui no pipeline, pessoal, eu tirei o comentário de todo o pipeline, né, da sequência de atividades que tem dentro aqui do Rasa. Mas o que já dá para vocês encontrar aqui dentro dele, né? Primeiro ponto, né, olha o Diet Classifier aqui dentro do pipeline, né, o treinamento dele para ele extrair as intenções e entidades, né? Então, ele já tem por padrão o Diet Classifier e ele está mantido aqui. O porquê nós tiramos o comentário? Porque eu alterei um pouquinho o pipeline padrão. Eu adicionei este módulo aqui, ó, né? O Regex Entity Extractor. Ele vai nos ajudar a extrair a parte de lookup tables e de regex do nosso projeto. O Diet Classifier também consegue fazer isso, vale destacar esse ponto. Entretanto, o Diet Classifier às vezes deixa um pouco a desejar, né, na minha opinião. Porque às vezes na hora que ele vai fazer a extração, ele trabalha de uma maneira probabilística, né? Quando no próximo vídeo eu for ilustrar ali a gente testando, verificando se deu certo essas entidades que a gente criou, verificando se a gente está conseguindo fazer a extração delas no texto, vocês vão notar que o Diet Classifier sempre vai ter ali uma questão de probabilidade, né? E como a gente está falando de um regex, algo que é um padrão, né, não tem que ter tantos problemas em encontrar isso. E eu prefiro esse módulo que é o Regex Entity Extractor, tudo bem? Então tem que adicionar esse cara com as seguintes informações aqui, ó, case sensitive, false, para que ele não fique diferenciando maiúsculos e minúsculos. Então ele sempre vai conseguir encontrar baseado nos padrões que a gente criou, para não ter que ficar criando padrões diferentes para maiúsculos e minúsculos ali, né? Manhã e tarde, por exemplo, com maiúsculo e minúsculo. Use o lookup tables, que é para ele usar os lookup tables para extrair as entidades, e use o regex true também para usar os regex, tá? Então temos aí esse padrão que tem que ser adicionado aqui no projeto de vocês. Um detalhe importante, pessoal, só vou descer aqui o cursor até aqui embaixo, né, para vocês poderem comparar, né, toda a região que eu tirei os comentários aqui, né, da pipeline, né, só para vocês terem essa possibilidade de comparação.
E agora, né, por esse vídeo eu vou encerrando aqui, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai treinar o nosso modelo. Depois de treinar o modelo, nós vamos usar um comando ali do Rasa para a gente verificar se a extração de entidades está ocorrendo devidamente. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!